Agora é a vez do candidato Rodrigo Neves fazer a pergunta necessariamente ao candidato Paulo Ganimi. E o tema é trabalho para jovens. Ganimi, nós representamos partidos diferentes, mas como tem que ser em toda democracia, nós nos respeitamos. Eu queria dizer a você que te respeito como político e como homem, e acho que a sua história de superação é um exemplo também para muitos jovens. Agora, eu queria saber qual é a sua proposta para garantir oportunidades para esses milhares de jovens que hoje no Rio de Janeiro, infelizmente, não têm tido acesso à educação, ao emprego, trabalho e uma renda. Rodrigo, eu vou aproveitar que você falou da minha história. Eu acho que é importante as pessoas que estão me conhecendo aqui hoje pela primeira vez me conhecerem um pouco melhor, né? Eu nasci com deficiência, né? Uma deficiência que é visível e notória. Ao longo da minha vida, eu fiz mais de 15 cirurgias, né? Graças à minha família, minha mãe, professora de matemática, meu pai dentista e também professor de odonto da UF, eu tive condições de estar aqui hoje, né? Tive uma educação muito boa, uma saúde, graças aos profissionais de saúde e aos profissionais de educação, eu pude fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Fiz engenharia no Cefet e fiz economia na UERJ. E depois disso, eu ingressei no mercado de trabalho, graças à minha formação técnica, profissional, uma formação adequada que a minha família pôde me dar. E é justamente essa formação que eu quero dar para todos os jovens do Rio de Janeiro, uma formação adequada, desde lá de criancinha, quando eles estão começando a aprender, se alfabetizar, ajudando os municípios a fazerem isso, garantindo formação didática, professores mais preparados e capacitados. E aí eu dou exemplo de Natividade, lá no noroeste do Rio de Janeiro, que eu visitei essa cidade, como todos os outros 92 municípios, e eles fizeram um programa muito legal, que eles deram um salto gigantesco no IDEB. Eles contrataram, da iniciativa privada, uma metodologia que formou os professores. Mas eu quero fazer isso com o Estado fazendo isso para os municípios do Rio de Janeiro, através de parcerias com o público-privado também, com institutos federais, com a UERJ, né, com as universidades federais que tem aqui no Rio de Janeiro, e a gente pode fazer isso, qualificando os nossos professores, e depois, quando as crianças chegarem ali no ensino médio, na fase adulta, terem formação profissional, seja em moda, seja em costura, seja em eletrônica, em mecânica, instrumentos musicais, trabalhar com a indústria criativa. O Rio de Janeiro tem um potencial gigantesco para a indústria criativa que é mal explorado. A gente pode ter cinema, produções de novelas, de teatro, tudo aqui no Rio de Janeiro, formando nossos jovens em toda a cadeia produtiva, assim como também na formação do turismo, aproveitando o potencial de cada região do estado do Rio de Janeiro. Eu rodei todos os municípios, Rodrigo, eu conheço cada região e eu sei que cada região tem o seu potencial. E a gente tem que formar o jovem para aquela realidade daquela região, para garantir que ele vai ter empregabilidade. E a gente precisa que esse jovem tenha condição de estudar. Por isso que eu falei na resposta anterior que a gente vai precisar usar o Fundo de Combate à Pobreza, que são 6 bilhões de reais por ano, para ajudar esse jovem a poder estudar sem precisar trabalhar. E assim ele vai ter um futuro muito melhor. Sua réplica. Olha, Ganimi, eu não tenho dúvida que nós precisamos fazer um grande pacto pela juventude no Rio de Janeiro, porque, infelizmente, nós temos hoje quase 1 milhão de jovens, dos 2 milhões e 500 mil jovens, sem trabalhar e sem estudar no Rio de Janeiro. Eu fiz em Niterói vários projetos para garantir que o jovem continuasse na escola. Fiz o programa Poupança Escola, onde o jovem, a cada ano concluído no ensino médio, sobretudo o jovem mais pobre, tinha acesso a uma poupança que a própria prefeitura garantia a ele, e foi um incentivo para que esses jovens mais pobres pudessem continuar frequentando a escola. Eu vou fazer um programa de Poupança Escola no estado do Rio de Janeiro. Um outro programa que eu fiz foi a criação de frentes de oportunidade para a juventude nas favelas. E os jovens participaram de programas de reflorestamento e, ao mesmo tempo, a prefeitura apoiava esse jovem para ele desenvolver programas de capacitação profissional em parceria com o Senai. Nós vamos fazer isso no estado. Eu fico muito indignado, até perplexo, quando eu vejo aqui essa briga do Cláudio Castro e do Freixo diante dessa realidade dramática, onde as pessoas esperavam de nós aqui nesse debate a apresentação de soluções. O Freixo que tem como vice o César Maia, que fez a aprovação automática e que acabou com a educação na cidade do Rio, assim como acabou com a saúde,
onde teve uma intervenção federal na Secretaria de Saúde na gestão do César Maia. Ok. A aprovação automática realmente é uma vergonha, prejudicou muito a educação do Rio de Janeiro. E a gente precisa também falar de referências. Muitos jovens hoje, que até têm acesso a uma educação, preferem ir para o crime, preferem ir para as drogas, preferem ir para a milícia, não trabalhar, não estudar, porque falta referência hoje no Rio de Janeiro. E a gente precisa dar essas referências. Primeiro, a gente tem que dar referência através de um governo limpo, ético, íntegro. Como é que uma mãe, um pai vai falar para o jovem, olha, estude, meu filho, trabalhe, porque isso é que dá dignidade para o homem. Quando ele vê 5 governadores presos, ele vê vários secretários presos, deputados presos, prefeitos presos, a gente precisa retomar a seriedade do Rio de Janeiro, a credibilidade, a confiança, para dar essas referências também para o jovem. O esporte é uma forma de dar referência, a cultura, o instrumento musical é uma forma de dar essa referência, a religião é uma forma de dar essa referência. A gente precisa retomar essas referências com trabalho sério. E o principal líder político do estado do Rio de Janeiro, que é o governador, ele precisa também ser esse exemplo, essa referência, com uma carreira sólida, correta, um passado ilibado e não um passado de envolvimento em corrupção. Por isso é muito importante, na hora da escolha do governo, também escolher aquele que vai colocar as pessoas certas nos lugares certos, governador certo e secretários certos. O candidato Cláudio Castro pediu direito de resposta agora, está sendo analisado, candidato. O último pedido de direito de resposta do candidato Cláudio Castro foi negado.